nosso encontro 2, né? E o tema que a gente vai tratar hoje, então, é a mudança cultural, né? Então, essa partezinha desse capítulo, né, que vai falar de cultura, que é a cultura e a mudança na cultura, ela é uma parte, né, que vai nos esclarecer justamente a base da cultura, como a gente cria um determinado tipo de cultura, como é que acontece, né, que a gente vai criando um estilo de vida, um jeito de se comunicar, um jeito de viver, né, um jeito de se emocionar, e a gente vai perpetuando isso. Então, uma teoria bem importante, eu acho, inclusive, para a gente poder olhar a época que a gente está vivendo, o momento histórico que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Então, como toda teoria do Maturana, que a gente já vem no segundo percurso vendo a teoria dele, né? Então, lembrando, assim, que o Maturana fala, né, que todos os seres vivos, eles têm um nível de comunicação, um tipo de linguagem, mas que no humano, pela linguagem verbal e pela linguagem dos símbolos e por todo tipo de estrutura, né, que se forma a partir das relações humanas, a construção do próprio ser humano é a construção do linguajar, né? Então, que não existe, né, o humano na sua manifestação plena, né, sem o linguajar. E daí eu vou lembrar um pouquinho aquilo que a gente viu lá no outro livro, né, dele, que é a Árvore do Conhecimento, que ele traz aqui muitos exemplos, né, da questão de que quando um ser humano não tem contato com outro ser humano, ele não consegue manifestar a sua humanidade, né? Então, e que a linguagem, né, e não só a linguagem, mas o linguajar, né, esse sistema de troca que existe a partir da linguagem, né, vai ser formador da nossa humanidade, vai ser formador da nossa estrutura de pensamento e vai ser formador também da nossa emoção, né? Então, ele vai conectar, o Maturana é uma pessoa que vai conectar o linguajar com o mundo emocional, né? E com a questão da nossa humanidade, né? Do que é a evolução da nossa espécie. Então, ele coloca esse linguajar não como uma coisa que está fora da nossa estrutura biológica, mas que é uma manifestação muito importante da nossa espécie e que nos humanizou, né, em primeiro lugar, e que permitiu, né, a continuidade da nossa própria espécie. Então, o ser humano como um ser de vida social, de interação social, de formação a partir dessa interação social, ele está todo baseado sobre a linguagem. E essa linguagem é, digamos, faz parte da própria evolução do ser humano como ser vivo. Se a gente vê que todas as espécies têm uma forma de comunicação que faz parte da terminologia que o Maturana utiliza, né? Que é o acoplamento estrutural, né? Então, essa rede de interação, ela é a partir de uma comunicação que tem como base uma linguagem. No caso humano, a gente vai ter essa linguagem, essas conversas, né, a partir de uma linguagem verbal, né, mas também de uma linguagem que vem a partir da verbalidade, né, do verbal, mas que ela não é só verbal, ela tem os gestos, elas têm as expressões faciais, ela tem as condutas, né? Então, nós, seres humanos, existimos, né, como humanos, como espécie humana, como característica humanizante,
a conversa, né? Nós conversamos, nós interagimos, e nessas conversas nós nos formamos. Então, o conversar, o falar, o se expressar, o ser ouvido, o ouvir, né? É dessas interações que estão cheias de emoção, são recheadas de emoção, é que nós nos humanizamos, nós adquirimos as características da nossa espécie. Então, a gente pode dizer que a gente existe na linguagem, né? Porque somos seres linguajantes, né? Então, se a convivência humana, que é humanizante, né? Que nos dá a característica de humano, recordando que se a gente não tem essa convivência, a gente não consegue se humanizar, a gente vai nos tornando, se chegamos a sobreviver, né? Nos tornamos muito semelhantes àqueles seres que nos adotam, como foi o caso das meninas lobo, né? Que a gente vê no livro Árvore do Conhecimento. Então, todas essas experiências de seres humanos que por um acaso, né, não são experiências provocadas, mas essas observações de seres humanos que foram criados por animais, o quanto existe, se forma quase como uma dificuldade para toda a vida de conseguir se comunicar, a principal deficiência que vai acontecer dessa criação é justamente a incapacidade da linguagem, né? Então, é a convivência humana que nos torna capazes de linguajar, né? E isso é uma das principais características da nossa espécie, se não a principal. Lembrando, né, que, então, a partir dessa percepção, a gente pode dizer, e dentro isso já é teoria de biodança, né, que o humano é o principal ecofator, ou seja, fator ambiental do outro ser humano. Então, nós somos afetados de uma forma profunda pelos outros seres humanos. Essa convivência, esse linguajar, essa comunicação que está recheada de emoção, de afeto, né? Ela vai ser formadora para nós. Agora, é importante perceber que esse ambiente humano, ele vai estar, como ele é recheado de emoções, ele vai trazer emoções que são muito amplificadoras, muito harmonizantes, muito cheias de amor, de cuidado, mas também pode trazer experiências de muito medo, de muita tristeza, de muito sofrimento. E isso é formador, seja de um jeito ou de outro, né? Então, essa parte do capítulo, né, essa parte do texto do Maturana, ela é simples de compreender, eu acho, né? Mas ela também é muito impactante, porque a gente se dá conta de que somos resultado dessa interação, né? E que isso se perpetua, né? E esse perpetuar, ele dá características das culturas, de cada cultura, né? De cada povo, de cada organização. Então, a forma como a gente age no mundo forma a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar com a gente mesmo, a nossa forma de refletir, né? E a forma como a gente pensa, como a gente percebe, também gera condutas. Então, existe uma retroalimentação entre a forma como eu sinto, a forma como eu penso e a forma como eu vou agir no mundo. Então, uma coisa vai gerando a outra, vai se retroalimentando, é como num sistema fechado. Então, é algo que tende a se perpetuar, né? Seja de uma forma positiva,
né? Onde a gente vai perpetuar algo que gera saúde, algo que gera harmonia, que gera a manifestação plena do humano, mas também pode gerar completamente o oposto, né? Algo que é violento, que é antivida, que cada vez vai desagregando mais, né? E à medida que a gente vive isso, vai estruturando a nossa mente dessa forma e cada vez mais vai gerando ações nesse sentido. Então, aí existe algo como um sistema fechado que se retroalimenta, né? E que é super importante a gente estar super atento a isso, né? Porque por que as coisas se perpetuam ao longo da história, né? Porque existe um padrão de ações no mundo que por mais que a gente pense que não é legal, vão se perpetuando. Então, dentro das nossas características de espécie, né, existe como que uma coordenação de condutas, né? Então, que tem muito a ver com o acoplamento estrutural humano, dentro dos grupos humanos, né? Então, existe uma coordenação de condutas, né? que, que uma conduta que está carregada sempre de um determinado tipo de emoção gera outra conduta, né? Que também está carregado com um determinado tipo de emoção. E existe uma coordenação dessas condutas, né? De cada indivíduo, né? De cada unidade, como costuma chamar o Maturana, né? Então, o que acontece? Dentro do humano, né, essas ações, elas existem numa coordenação. O fato de a gente viver em grupos, né, faz com que a gente vá tendo uma coordenação dessas ações, e essa coordenação, talvez não de forma explícita, mas certamente de uma forma implícita, muito presente, elas vão ser consensuadas. Existe um conceito, um consenso nessas ações que me permitem naturalizar algumas formas de viver, algumas estruturas sociais, né? Naquele livro Sapiens, do Harari, né, ele fala bastante sobre isso, né? De que, na realidade, tudo que a gente vive em sociedade é a partir de consensos, né? Então, por exemplo, a gente aceita uma estrutura, como, por exemplo, uma estrutura de organização social, onde existe um governo, existe um parlamento, ou existe um sistema judiciário, que isso tudo são consensos, né? Consensos sociais, e que essas estruturas, elas não existem na realidade como algo fixo e permanente, elas dependem desse consenso. Se as pessoas acreditassem em outra coisa, essas estruturas não existiriam. Da mesma forma, alguns signos, né, que representam determinada coisa, e todos esses signos são consensos, né? São consensuais. Então, a gente aceita coletivamente que aquilo serve e passa a existir aquilo, né? Mas simplesmente porque existe um consenso, e esse consenso, ele não é... muitas vezes ele não é consciente, na maioria das vezes ele não é consciente. A gente naturaliza uma conduta, né, com base nesses consensos, mas isso não significa que necessariamente tenha que se dar daquela forma as condutas, né? Mas a gente aceita porque estão consensuadas.
E daí, como é que a gente começa a consensuar isso, né? Porque a gente é ensinado desde criança a entrar nessas coordenações de conduta. Então, isso faz com que a gente naturalize, ache que aquele jeito que a minha cultura vive, aqueles padrões que são culturais, eles são naturais, que é assim, que sempre foi assim, que sempre existiu assim, e assim sempre será, né? Então, isso porque a gente aprende na nossa infância, desde pequenininhos, desde o início da nossa vida, a gente aprende, a gente é educado, né, para fazer um determinado tipo de coordenação de conduta. A gente pode perceber que isso não necessariamente é da forma como a gente aprendeu quando a gente vai visitar outra cultura e ver que aquelas pessoas vivem de uma forma completamente diferente, e vivem também, né? Então, na realidade, o que é do humano, né? É a coordenação de conduta. E isso a gente pode dizer que é o do humano. Agora, qual tipo de coordenação de conduta? Existe uma variedade incrível. Cada uma dessas coordenações, né, que caracterizam as culturas, elas podem estar ligadas a um determinado tipo de emoção de base. Então, tem culturas que vão se organizar, né, sobre as relações afetivas, sobre o cuidado com a vida, sobre a valorização das relações. Esse é um tipo de coordenação. Ou tem culturas que vão se basear sobre o medo, sobre a violência, sobre a desconfiança. Esse é outro tipo de coordenação. É claro que os resultados são diferentes, né? Então, as coordenações de conduta, elas são pautadas emocionalmente. Sempre vai haver uma emoção por trás da emoções por trás das coordenações. Mas essas mesmas coordenações, elas geram novas emoções, né? E novas em certo sentido, no sentido de que surgem essas emoções nos indivíduos que vão nascendo naquela cultura, né? Mas existe um padrão emocional que vai se perpetuando, né? Vai se perpetuando e gerando essas emoções nos novos indivíduos. Então, a gente pode dizer que essas coordenações, né, vão formando comportamentos e vão sendo transmitidos de geração em geração. Então, aquela emoção de base e aquela conduta de base, a coordenação de várias coordenações que formam uma cultura, é algo complexo, né? Um determinado tipo de coordenação de comportamento, de ações no mundo, né? Que servem em determinado aspecto da nossa vida, também vai gerar outro tipo de coordenação com outro aspecto também da vida, né? Então, a gente pode ver uma dimensão como relações familiares, né? Que é uma coordenação, como relações de trabalho, outra coordenação. Essas duas coordenações, elas se coordenam entre si também. Então, existe uma relação múltipla entre diversos aspectos da existência, né? E cada um desses aspectos da existência é uma coordenação que se coordena com outros aspectos dentro de um ambiente cultural que é bastante complexo, né? Mas existe, por trás de todas essas coordenações, uma base emocional, que é como que ela fica pulsando por trás dessas coordenações e se retroalimentando, né? Então, isso se transfere de geração em geração. E isso é interessante que existe historicamente, então, numa linha do tempo que pode ser muito longa, né?
algo emocional que se perpetua, algo que vai passando de geração em geração e que vai gerando uma forma de ação no mundo. Mesmo que em nível tecnológico exista uma evolução, né, digamos, tecnológica, de forma, de ferramentas, de sistemas que levem a sofisticar esse tipo de ação, né, mas a base comportamental que tem por trás uma base emocional se perpetua. Então, a gente pode ver, por exemplo, as ações que têm a ver com, que são predadoras, que são destrutivas, né? Elas têm uma base emocional que vai se perpetuando. Então, existe uma evolução tecnológica, uma forma diferente de fazer exatamente a mesma coisa, que parece que houve também uma evolução em nível de pensamento, em nível de comportamento. Mas se a gente vai ver exatamente se existe essa evolução ou não, não, porque existe um perpetuar de uma determinada emoção de base que vai passando de geração em geração e que mesmo que aparentemente exista uma mudança e uma evolução, pode ser que não exista, né? Porque vai se perpetuando algo que é muito profundo e não evidente. Então, uma frase do Maturana, né? Todo viver humano consiste na convivência em conversações, redes de coordenação de coordenações comportamentais consensuais entrelaçadas com o emocional. Então, um pouquinho um resumo de tudo que eu estava falando, né? Então, são redes muito complexas de coordenações de diversas áreas, diversos âmbitos da existência de uma determinada comunidade, né? Mas que vão se entrelaçando com uma base emocional em comum. E isso vai se perpetuando. E é interessante a gente perceber que todas as atividades humanas, né, são conversações e são consensuais, né? Então, isso na atual estrutura social, isso tem uma dimensão potentíssima, né? Porque essa dimensão consensual, né, e essa dimensão de conversação, ela existe hoje no nível global. Então, todas as coisas que a gente produz, no nível de produtos, de serviços, de estrutura cultural, elas são interligadas, né? Então, a gente não consegue hoje consumir 1 litro de leite, né, sem que isso tenha passado por uma infinidade, uma rede complexa de seres humanos que estão consensuados dentro de um determinado tipo de produção que permite a mim, que não cria vacas e que está longe do campo, beber leite todos os dias. Então, é um interlaçar de coordenações, né? E que, na realidade, isso tudo envolve conversações, né? Em níveis muito diversos, né? Que vão desde de uma conversa de um comerciante direto com um produtor, até teias complexas de conversações que se dão via tecnologia. Então, hoje a gente pode dizer que essa situação ela tem um nível global, né? Um nível de todo o planeta, e que estamos ligados nessa teia, né? Que é uma teia muito complexa, e que, bom, qual é a emoção que tem de fundo nessa teia, né? Então, são as emoções que definem as nossas ações. Cada emoção define ações diferentes. Então, se a gente tem como base uma emoção
de alegria, de prazer de viver, né? Isso vai determinar algumas ações que eu vou ter, né? Se a emoção de base é o medo, a desconfiança, a violência, isso vai definir outro tipo de ação no mundo, né? Não existe como alguém estar pautado pelo medo, né? E fazer uma ação de abertura e amplificação. Não existe isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou fechar, agir com violência, criar sistemas de controle. Então, a cultura, né, é uma rede fechada de conversações. E essa rede fechada de conversações, né, então, uma estrutura que pode ser uma pequena vila, um pequeno povoado, que pode ser uma cidade um pouco maior, que pode ser uma cidade inteira, pode ser um país, pode ser todo o planeta, né? Então, a forma dessas conversações, né, vai definir a forma como a gente convive entre essas pessoas, né? Isso se pauta em algumas emoções predominantes, né? Em determinadas emoções, e essas determinadas emoções vão gerar determinadas ações, né? Então, como eu tinha falado, qual é a emoção de base sobre a qual a gente vive? Sobre qual emoção a nossa sociedade se constitui? Isso determina nossas ações. Então, a mudança cultural, ela somente ocorre, né, quando a gente consegue alterar a forma de atuar, né, e a forma de se emocionar. Então, a forma de a gente mudar a sociedade, mudar a cultura, né, mudar a forma de perpetuar as coisas, é incidindo sobre a emoção de base. E esse incidir sobre a emoção de base, ele acontece com um outro tipo de, introduzindo um outro tipo de atuar, né? Que vai gerar um outro tipo de emoção, que vai se retroalimentar e fazer a mudança. Então, é super interessante, porque muitas vezes a gente acha que a mudança de uma cultura violenta, pautada na exploração do ser humano, né? Uma cultura pautada pelo medo como estrutura base, vai mudar com reformas sociais, né? Sim, a gente pode mudar alguma coisa com reformas sociais, mas digamos, mudanças mais superficiais, elas não conseguem se perpetuar se não existe uma mudança de base, né? Na forma de atuar e na forma de emocionar, ok? Então, muitas vezes, a gente pode ver grandes planos que vêm dos governos ou das ações sociais que promovem mudanças, mas mudanças em nível de uma estrutura mais superficial, sem nunca olhar para essa base, né, formadora desse ser humano, e também essa base transgeracional, né? Então, essa coisa de como é educado as crianças, de que forma a gente está trazendo esses estímulos iniciais, né? Então, é como se a gente reformasse uma escola, deixasse ela bem bonitinha, bem cheia de brinquedos, colorida, limpinha, né? Mas não mudasse a emoção de base e o atuar de base dentro daquela formação, daquela educação, né? E daí existe uma tendência a perpetuar. E trazendo um pouco uma coisa que aqui não é falada no capítulo, mas agora que eu estava conversando com vocês, eu me lembrei de uma coisa, né? Que as emoções, né, elas são muito orgânicas, né? Então, na realidade, elas são orgânicas, são características
basicamente orgânicas e químicas do nosso organismo, né? Então, cada emoção tem uma química. Então, quando a gente vive algo, antes de a gente pensar naquilo, atuando ou não, né? O não atuar pode ser um atuar também, né? Então, quando a gente sente, né? Quando a gente vive uma emoção, existe uma liberação química, né? De neurotransmissores, de hormônios no nosso corpo. E existem estudos bem consistentes, né? Que falam exatamente de que quando a gente vive constantemente uma determinada tipo de emoção, por a emoção ter uma característica química, é como se o corpo, né, o nosso corpo, ficasse viciado naquela química, como se fosse uma droga, né? Então, vocês agora estava fazendo essa reflexão que surgiu agora, né? A gente estar constantemente em sociedade, né? Vivendo sobre uma determinada emoção e sobre a química daquela emoção, o quanto a gente não está perpetuando também essa forma de ser no mundo e essa emoção a partir de entre aspas, viciar na química daquela emoção. Então, se a mudança ela não se dá num nível muito profundo, levando em conta o emocionar, né? É como que é muito fácil retornar ao procedimento, o atuar antigo, mesmo que por algum período eu seja estimulado a fazer diferente, a força do vício naquela emoção, ela nos faz retornar a um procedimento anterior. A gente pode ver isso muito nas nossas ações, daquelas coisas que a gente não gosta de repetir na vida e repete, não sabe por quê, né? Então, isso pode ser explicado também, não somente, mas também pelas nossas reações bioquímicas, né? Por uma adição em determinada química que o nosso corpo produz. Mas vamos trazer isso para um âmbito social, né? Onde existe uma pauta emocional de uma determinada cultura. Então, aí a gente vê a dimensão, né? Do que nos leva a ter dificuldade de, às vezes, sair de um tipo de atuação no mundo, né? E o porquê tantas vezes a gente volta, né? Sai por algum tempinho, mas volta um tipo de atuar no mundo, né? Fica preso num tipo de atuação no mundo. Bom, eu vou querer depois refletir mais sobre isso, a gente conjuntamente, né? Mas eu vou trazer um videozinho, bem pequenininho, a respeito da emoção predominante na nossa cultura. Então, vamos ver aqui. Aqui, só um pouquinho, deixa eu ver onde é que está. Aqui. Então, lembrando sempre que eu estou pegando esse vídeo no YouTube, então pode acontecer dele ter alguma publicidade no meio, da gente espera para saltar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu abri, pessoal, me esqueci de habilitar o som, só um pouquinho. Vamos compartilhar de novo para habilitar o som. Senão a gente vai ver o cara falar, mas não vai ouvir. Então, é isso aqui. Vamos ver. Compreender o que nós somos capazes de fazer. Um pouquinho que eu vou voltar um pouco, que ele cortou. Então, se nós quisermos compreender o que nós somos capazes de fazer e o que bloqueia nossas ações, o que nos impede de fazer certas coisas, acho que a primeira questão importante é saber quais afetos nos mobilizam, né? Eu diria que só é possível ter uma
uma outra experiência da vida social. Só é possível operar transformações na vida social se nós pudermos ser afetados de outras formas. Enquanto nós formos afetados das mesmas formas que nós somos afetados hoje, nós agiremos sempre da mesma maneira. Nós teremos sempre as mesmas representações, nós teremos sempre as mesmas disposições de conduta. Nós repetiremos sempre as mesmas coisas. Então, eu diria, de uma certa forma, as transformações políticas não são questões de novas ideias. As transformações políticas são questões de novos afetos. Não são novas ideias que produzem grandes transformações. São novos afetos que produzem grandes ideias, né? Então, pensando nisso, é que eu achei que seria interessante discutir com vocês que tipo de afeto está por trás da lógica do condomínio, né? Que é tão presente na nossa vida social, porque é muito claro, isso trata-se, na verdade, de uma bela metáfora, né? Quer dizer, uma metáfora no sentido de que como a vida social brasileira se estrutura, como ela se organiza, certo? Como ela se cinde, certo? Como ela vai se defendendo de uma maneira ou de outra, certo? De inimigos reais ou imaginários, né? Então, tendo essa pergunta em mente, minha tendência quase, digamos, espontânea de começar o debate seria dizendo: não é possível entender nada do que está sendo discutido dentro desse contexto se nós não partirmos de uma ideia, a meu ver, absolutamente central e que ela tem uma tradição filosófica de séculos, né? É a ideia de que, talvez para nós, até agora, em larga medida, claro, em larga medida, o afeto que construiu nossos vínculos sociais foi o medo. Ok, pessoal, era isso, só um pouquinho. Daí depois tem um vídeo maior, tá? Que é de onde foi, essa é uma fraçãozinha dessa palestra, né? Depois eu posso mandar a palestra maior para vocês, que se chama Lógica do Condomínio, onde ele faz essa metáfora, né? A respeito da vivência num condomínio, né? Como a vivência social.